Bom dia a todos. A pedido de um amigo meu, eu resolvi a atividade 1 de gestão de materiais. Eu fiz essa matéria há uns tempos atrás e foi bom para eu estar relembrando alguns conceitos. Vamos lá para o exercício, então, que nos foi dado. Nos foi dado duas barras, a barra CB e a barra AB, ambas sustentadas por pinos. E na barra E aqui, bem na ponta, no ponto B, tem uma carga concentrada de 30 kN. Bom, tendo a carga aqui em B, vai ocorrer algumas reações. Vai estar ocorrendo aí a reação vertical em C, eu vou chamar de CY, e a reação horizontal em C, que eu vou chamar de CX. Também uma reação vertical em A, que eu vou chamar de AY, e uma reação vertical horizontal em A, que eu vou chamar de AX. Por que eu coloquei para esses lados? Com esses sentidos, essas forças, essas reações. Porque é o que eu acho que vai dar certo. Na verdade, eu já até resolvi o exercício e realmente deu certo. Mas se você tivesse feito o contrário, não teria problema. A única coisa é que ao final, quando você encontrar cada força, se você errou o sentido que a força é, vai te dar um resultado negativo. E aí é só você mudar o sentido de novo, lá onde você tinha colocado, que aí seu resultado volta a ser positivo e está tudo certo. Não tem problema algum. Ok? Bom, é pedido, na letra a tensão normal nas barras AB e BC. Tensão normal é uma tensão que entra ou ela entra dentro da seção transversal da barra, ou ela sai da seção transversal da barra. Se estiver entrando na seção transversal, essa tensão é uma tensão de compreensão. Se ela estiver saindo, ela é uma tensão de tração. Normalmente, tensão de compressão é representada com valor negativo e tração é representada com valor positivo. Foi nos dados os diâmetros da barra. A barra AB tem 25 milímetros de diâmetro e a barra BC tem 20 milímetros de diâmetro. A força tinha sido dada em kilonewtons. Vamos multiplicar por 1000 para transformar para o newton. Por quê? Porque a resposta já vai sair em MPa, uma vez que newton sobre milímetro quadrado é igual a MPa. Positivo? Bom, para resolver, eu comecei fazendo o diagrama de corpo livre. Eu simplifiquei o desenho. Vai ficar mais simples a gente estar entendendo. Bom, aqui estão nossas barras. AB e BC. Com as nossas forças. A força AX, AY, CY e CX. Também as cotas. 1,5 e 2. E a carga de 30 kN. Para encontrar essas forças, nós vamos utilizar as equações da estática. O somatório de momento em qualquer ponto da estrutura igual a zero, o somatório de forças em x igual a zero e o somatório de forças em y também igual a zero. Eu iniciei usando como polo, travando para poder ver o momento, no ponto C.
Então eu fiz o somatório de momentos em C igual a zero e adotei o sentido horário como positivo. Então tudo que girar na estrutura para o sentido horário vai ser positivo, tudo que girar em sentido anti-horário será negativo. Ora, quem gera momento em C? Quem vai gerar momento em C será a nossa força AX. Lembrando que momento é força vezes o braço da alavanca. O que é o braço da alavanca? É a distância do eixo da força até o ponto que a gente travou. No caso nosso, ponto C. Quando a força estiver na horizontal, a distância é na vertical. E quando a força estiver na vertical, a distância é na horizontal. Nossa força AX ela estava a uma distância de 1,5 m do ponto C. E ela vai tender a girar a nossa estrutura no sentido anti-horário. Se nós adotamos sentido horário como positivo, então isso será negativo. Por isso que eu coloquei menos AX vezes a distância, que era 1,5 metros. Eu já passei para milímetros, para ficar todo mundo na mesma unidade. 1 metro tem 1000 milímetros. Então é só pegar o valor, 1,5, e multiplicar por 1000, ou 10 elevado à terceira. Então, menos AX vezes 1500 milímetros, mais. Temos a força de 30 kN, ela vai girar nossa estrutura nesse sentido, sentido horário, então ela é positiva. 30 vezes a distância, que é 2 metros. Então vai dar 2000 milímetros. Menos AX vezes 1500 milímetros, mais 30 vezes 2000 milímetros, tudo isso igual a zero. Resolvendo isso, nós temos 1500 milímetros que multiplica AX, mais 30 vezes 2000 dá 60.000 milímetros, igual a zero. Vamos isolar. Até faltou aqui, né? 60.000. Vamos isolar o AX, ficando AX é igual a 60.000 dividido por 1500. AX igual a 40 kN. Encontramos o valor para a nossa força AX. Viu que ela deu positivo. Então, sinal que o sentido que a gente adotou aqui foi correto. Se nós tivéssemos invertido o sentido da força AX, esse valor teria dado negativo, menos 40. O que a gente vinha fazer? Vinha aqui, apagava o sentido que a gente tinha feito e invertia. E pronto, está resolvido. Estamos sabendo que é uma força que está entrando dentro da barra. Se ela está entrando dentro da barra, ela é uma força de compressão. Então a barra AB está sendo comprimida por uma força de 40 kN. Seguindo, nós podemos usar o somatório de forças em X para a gente poder calcular o Cx. E eu adotei como positivo o sentido da esquerda para a direita. Então, todas as forças que estiverem da esquerda para a direita será positivo, todas as forças que estiverem da direita para a esquerda será negativo. Se nós voltarmos lá, nós vamos ver que AX está indo da esquerda para a direita, então AX vamos dizer que ela é positiva, e CX da direita para a esquerda, então CX é negativo. Então nós temos AX menos CX igual a zero. Passa o CX para o outro lado, nós temos que AX é igual a CX. Se AX é 40, CX obrigatoriamente também tem o valor a intensidade de 40 kN. E vai dar positivo, logo nós acertamos também o sentido para CX. CX está saindo da barra, então ela está sendo tracionada. A barra CB ela está sendo tracionada por uma força de 40 kN. Bom, encontramos as forças horizontais. Precisamos encontrar as forças verticais, AY e CY. Se a gente for fazer o somatório de forças horizontais, nós vamos ficar com duas incógnitas.
AY não sei o valor dela, mais CY também não sei o valor dela, menos 30, que é a carga, elas estão em sentido contrário, então se eu disser que para cima é positivo, para baixo será negativo, e se eu inverter, para cima será negativo, para baixo positivo. Eu adotei para cima como sendo positivo. Então eu fico com AY mais CY menos 30 igual a zero. Positivo. Temos duas incógnitas, não dá para resolver com duas incógnitas. Então o que eu fiz? Eu apenas isolei a barra AB, fiz o diagrama de corpo livre dela aqui, ó, e novamente fiz o somatório de momentos em B, que aí eu vou conseguir encontrar o Y, porque AX está na mesma linha do ponto B, logo não vai ter distância entre o eixo da força, da ação da força, e o ponto B, não tem distância, não tem momento, o momento é igual a zero. A força de 30 kN ocorre em cima do ponto B, também não tem distância, momento é braço de alavanca, que é a distância vezes a força, não tem distância, o momento também é zero. Só me sobra quem gera no momento em B, somente a força AY. Então eu tenho AY vezes a distância, que é 2.000 milímetros, igual a zero. Vou pegar e vou passar o 2.000 dividindo zero, qualquer coisa, zero dividido por qualquer coisa é zero. Logo, a intensidade da minha força, a Y, é zero. Achei o AY, posso voltar naquela equaçãozinha que eu tinha feito de somatória de forças horizontal e substituir AY por zero. Então eu fico com CY menos 30 igual a zero. Passo o 30 para o lado de lá, eu tenho que CY tem a intensidade de 30 kN. Pronto, encontramos todas as forças que a gente precisava encontrar. Temos a reação para cada um dos pontos C e ponto A. No ponto C, nós temos uma força vertical de 30 kN, uma força horizontal tracionando a barra no valor de 40 kN. No ponto A, nós temos apenas uma força horizontal de compressão na intensidade de 40 kN. Bom, o exercício pede a tensão. O que é tensão? Isso vem lá da física. Tensão é uma força aplicada sobre uma área. As forças nós já encontramos. Precisamos agora definir a área. Como a gente define a área? É um círculo. Sendo um círculo, a fórmula para encontrar a área do círculo é π vezes raio ao quadrado dividido por 2. Ou, como eu utilizei, para não ter que pegar o diâmetro, dividir ao meio para encontrar o raio, eu já uso o diâmetro direto. π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Temos então para a barra AB uma área de 490 milímetros, 87, 490,87 milímetros quadrados. É só substituir o diâmetro de 25 e, calculadora, achamos a área. Na barra AB, nós temos uma força, lembra aqui, ó, de 40 kN comprimindo esta barra. Logo, a tensão normal na barra AB será a força, já em newtons, multiplica por 1.000, 40.000 newtons, dividido pela área da seção transversal, que nós calculamos anteriormente. Temos então uma força de compressão no valor de 81,49 megapascal. Para a barra BC, repare que nem a força
na vertical, nem a força horizontal estão no sentido do eixo longitudinal da barra. A força de compressão ou de tração, ela funciona no eixo longitudinal da barra. Porém, se você fizer a resultante dessas duas forças, lembra que são dois vetores, para você fazer a resultante da soma dos vetores, você encontra o valor dessa força que age no eixo longitudinal da barra. Como que eu faço isso? Se você reparar, como é um vetor, eu posso transpor esse vetor aqui para cima. Imagina você que eu estou trazendo o vetor de 40 kN para cá. Reparem que agora eu tenho um triângulo retângulo. Aqui é um ângulo de 90 graus. Eu tenho um triângulo retângulo. Se vocês lembrarem lá de trigonometria, nós temos que a hipotenusa, que é aquilo que fica na frente do ângulo de 90 graus. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Passa o quadrado para o outro lado, deixando só a hipotenusa, nós temos a raiz quadrada de cateto mais cateto ao quadrado. Substituindo aqui, nós temos que um cateto tem o valor de 40 kN e o outro cateto tem o valor de 30 kN. Nós temos a raiz quadrada de 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado, que nos dá um valor de 50 kN. Então, a força que age no eixo longitudinal está saindo de dentro da seção transversal da barra, ou seja, está tracionando a nossa barra, tem intensidade de 50 kN. Voltamos lá para a questão da tensão, que é o que pede. A tensão na barra, força sobre área. A força é de 50 kN, multiplica por 1000, temos 50.000 newtons. A área, mesma coisa, π vezes d ao quadrado sobre 4. O d da barra AB, o diâmetro da barra AB é 20 milímetros. Então vai ser π vezes 20 ao quadrado dividido por 4. Nós temos 314,16 metros quadrados, dividindo 50.000 newtons por 314,16, encontramos uma tensão de tração de 159,15 MPa. Resolvemos, então, o exercício, a parte A da atividade 1. Encontramos as tensões de compressão e de tração. A barra BC está sendo tracionada com uma tensão de tração de 159,15 MPa e a barra AB está sendo comprimida com uma tensão de compressão de 81,49 MPa. Bom, a próxima atividade pede qual é a força de cisalhamento em A. Então, o que eu fiz? Eu dei um zoom aqui, lá no nosso ponto A. O nosso ponto A, ele tem esse pino aqui, que cruza duas barras. E aí eu trouxe o pino para cá. O que é a força de cisalhamento? É uma força que tende a rasgar, a cortar a nossa seção transversal. Como nós temos dois pontos de apoio para o pino, então nós teremos dois pontos onde a força
vai tentar cortar a nossa seção. Então a gente pode chamar tanto a força de cisalhamento como força cortante. Alguns representam como V, outros como Q. Eu representei como V. Então, nós temos a barra sendo comprimida pela força de 40 kN. Eu representei ela aqui. E os dois apoios no nosso pino. Está aqui o nosso pino. As duas seções transversal, as forças serão no sentido contrário e eu chamei elas de V. Então eu tenho, fazendo o somatório em Y, eu tenho 2V, e eu disse que para cima é positivo, 2V, V e V são positivos, menos 40 é igual a zero. Logo, a minha força cortante é igual a 40 dividido por 2. A minha cortante é igual a 20. Encontrei minha força cortante. Ele pede a tensão. Novamente voltamos lá. Tensão, força sobre área. A tensão de cisalhamento é representada pela letra grega tal, que é um Tzinho aqui. Temos a força, que nós encontramos no nosso Vzinho, 20 kN ou 20 mil newtons. A área, de novo, é o diâmetro ao quadrado vezes π dividido por 4. Como são dois pontos sendo fixos no nosso pino, imagina aqui que nós temos o nosso pino. Aqui tem duas barras travando. Se tivesse um peso aqui, ó, ia ter um ponto de força aqui e outro ponto de força aqui. Então são duas vezes a seção transversal, a área da seção transversal. Por isso que eu multipliquei por 2 embaixo a nossa área. Isso vai dar um total de uma tensão de cisalhamento de 20,37 MPa. E aí, se eu não me engano, parece que ainda tem uma letra B, letra D ou letra C, que você precisa ver se a tensão admissível suporta. É só você ver se as tensões a que a barra está sujeita, se são menores ou não do que a tensão admissível. Se for menor, ok, ela suporta. Se as tensões solicitantes forem maior que a tensão admissível, aí sua barra entra em colapso. Ela vai quebrar. Espero ter ajudado vocês aí. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus.